pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, as coisas estão meio ruim pro lado dessa direita fascista, reacionária, que inclusive adquiriu o legado do Bolsonaro, que é o seguinte: mau caratismo, não respeitar ninguém e trair as pessoas. Esse é o legado que o Bolsonaro deixou. E tem outra. O Bolsonaro agora, quando ele estava no poder, ele queria até tirar a Globo do ar. E agora só está faltando ele se ajoelhar, porque ele já fez de tudo. Agora, se ajoelhar e pedir para a Rede Globo entrevistá-lo. Porque toda hora ele fica pedindo por que a Rede Globo não entrevista ele. Agora, será que ele está pensando que ele é alguma coisa? Será que ele não percebeu que ele perdeu as eleições? E tem outra, além de perder as eleições, cometeu muitos crimes. Cometeu uma série de crimes. Cometeu roubo. Entendeu? Contrabando. O avião dele, inclusive, foi pego na Espanha com cocaína. Aí imagina só, e agora ele fica pedindo toda hora para a Rede Globo entrevistá-lo. Não tem um pingo de vergonha na cara. E tem outra, já está sendo denunciado pela PGR. Inclusive, talvez seja até essa semana que o processo todo já vai para o Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero ver onde é que ele vai botar. Bom, vergonha ele não tem mesmo, né? Não é só ele, é a família, porque é de uma cara de pau essa tal de família Bolsonaro que não tem tamanho. A Michele, outro dia, inclusive, estava dizendo que ela, como primeira-dama, ela trabalhava e a Janja só passeia. É um mau caratismo que esse pessoal tem, que não tem tamanho. É o fim da picada. Mas olha bem, o ministro de Minas e Energia, ele deu uma declaração, o Alexandre Silveira, que é do PSD, faz parte do governo do presidente Lula, ele criticou o presidente do Banco Central, o tal de Roberto Campos Neto, que é outro cara de pau. E ele disse que será uma alegria, inclusive, ver o Campos Neto deixar o cargo, sair do Banco Central. Isso vai acontecer em dezembro. Agora, isso todo mundo está querendo, porque se tem um outro que segue o legado do Bolsonaro, é esse tal de Roberto Campos Neto. Porque esse é impressionante a cara de pau dele. Ele teve a petulância e o mau caratismo de uma entrevista que ele deu na CNN de falar que o aumento do salário mínimo é que causa a inflação. E ele falou que o salário mínimo tem que ser bem baixo para a população para não ter inflação. É um cara de pau. Por que não abaixa o salário dele? O salário dele ele não quer que abaixe. Mas o salário do trabalhador, ele
quer que abaixe. Ele diz que o trabalhador não tem que ganhar um salário alto. O trabalhador tem que ganhar bem para fazer um bom trabalho. Agora, ele vem com essa, na entrevista à CNN, falou que o aumento do salário para o trabalhador é o que causa a inflação. É um cara de pau. E tem outra. Aí o que acontece? Esse pessoal, cara de pau da extrema-direita fascista, ainda ele sai candidato a alguma coisa e ganha. Porque uma parte da população não tem informação. E nem sabe quem é ele e vota, sim. O pessoal vota em qualquer um. Por isso que o Senado e a Câmara dos Deputados está lotada de extrema-direita fascista. Lotada de extrema-direita. Agora, na próxima quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém ou eleva ou reduz a taxa básica de juros. Bom, é bem provável que esse tal de Roberto Campos Neto queira, inclusive, aumentar a taxa de juros, né? Porque ele não tem um pingo de vergonha na cara e ele diz que a taxa de juros é importante. O importante é não deixar crescer a inflação. A inflação está em 3, 4% e o juro está mais de 10%. É o maior juro do mundo, de todos os países praticamente. Só aqueles países mais atrasados que têm uma inflação, juros altos. Agora, uma inflação baixa, o governo fazendo um trabalho decente, a população comendo porque o governo do presidente Lula tirou mais de 30 milhões de pessoas que estavam passando fome. Agora, eles não querem isso. Eles realmente não querem. Esse pessoal é o fim da picada, essa extrema-direita reacionária que tem no Brasil. Agora, a Subprocuradoria-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o Lucas Rocha Furtado, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal uma investigação sobre o suposto uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para levantar informações sobre integrantes do Ministério Público durante o governo do genocida, exatamente, do inelegível Bolsonaro, que é do PL, o partido que tem mais bandido que eu já vi. Agora, a diretoria-geral da BIM era Alexandre Ramagem, que é atualmente deputado federal. E tem outra, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E a apresentação do Furtado se baseia em uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, segundo o qual a Polícia Federal encontrou como Ramagem um levantamento sobre procuradores considerados contrário ao governo do inelegível Bolsonaro. E na lista estava mesmo, nessa lista que a Polícia Federal encontrou como Ramagem, tinha pessoas do Ministério Público Federal
Polícia Federal, o arquivo era reiteradamente atualizado. Em depoimento, a corporação Ramage disse que não se recorda dos documentos que foram encontrados, inclusive, naquela limpa que a Polícia Federal fez na casa dele. E tem outra. No celular dele, no computador dele, a polícia encontrou muita coisa que estava gravado. E agora, o Ministério Público está querendo saber. Agora, a descoberta ocorreu no âmbito da apuração sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal que a BIM, sobre a coordenação do Ramage e do Bolsonaro, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicação e invasão de dispositivo informático alheio. Agora, verifica-se que o governo do inelegível, ele utilizava a máquina do Estado para identificar autoridades públicas que se colocavam no estrito cumprimento de seus deveres funcionais, como agente que apurava, inclusive, as denúncias, as inúmeras irregularidades perpetradas durante todo o período de gestão do governo do inelegível Bolsonaro, bem como supostos atos ilícitos praticados por familiares do Bolsonaro, escreveu Lucas Furtado. E segundo a Subprocuradoria-Geral, ao TCU, diante desses fatos, identificaram os responsáveis, calculando danos, adotar as providências necessárias. E tem outra. Agora eu quero ver como é que esse Ramage, que hoje ele é deputado federal, agora eu quero ver como vai ficar. Agora o TCU, inclusive, quer identificar os responsáveis, calcular os danos, adotar-se providências necessárias e recomposição dos cofres públicos lesado e aplicar sanções cabíveis ao exemplo de julgamento de contas com irregularidades da aplicação de multas pecuniárias e inabilitação para o exercício do cargo público. Agora, a direita toda, ela não tem um mínimo de bom senso. Eles não têm o mínimo de bom senso, porque se tivesse bom senso, inclusive, eles não praticariam crimes. Porque pela quantidade de crimes que esse pessoal do Bolsonaro, eles cometeram, é impressionante. É impressionante. Agora, a associação critica o Ramage. A Associação Nacional dos Procuradores da República, que eu estava falando agora há pouco, ela manifestou a preocupação com o levantamento encontrado com o deputado federal, ex-diretor-geral da BIM, Alexandre Ramage, que hoje é deputado federal e também candidato a
Janeiro, porque eles listavam membro do Ministério Público Federal, considerado contrário à gestão do presidente inelegível. Agora, o material ainda cita responsáveis por investigações contra aliados do presidente, exemplo do empresário Luciano Hang, que é um dos nomes espionado, e da procuradora do Ministério Público Federal, Ana Carolina Railuc de Bragança, conhecida pela atuação na área ambiental e responsável por operações de combate ao garimpo e ações de proteção ao meio ambiente na região norte. Agora, por meio de uma nota, ela chamou o monitoramento ilegal dos procuradores, o desvio de finalidade, afirmou que o episódio não pode ser relacionado. Também disse que tomará providências legais sobre o caso para reparar os danos que foram constatados. Agora, a entidade é essencial. Olha bem que é o que a entidade, a ANPRA, chamou. Olha o que eles falam. A essência do debate transparente e objetivo do papel das instituições para que se evite repetição de estratégia de ameaças ou tentativas de impedir ao exercício das funções do Ministério Público Federal, acrescentou a entidade. Agora, esse pessoal bolsonarista que queria sacanear, porque o objetivo deles é sacanear todo mundo, porque eles não têm esse negócio de... Olha bem, inclusive, olha, até a PGR, ela denunciou também o bolsonarista, aquele da peruca loira, o tal de Nicolas Ferreira. E tem outra, por injúria, sabe contra quem? Contra o presidente Lula. Agora, eu quero ver o que ele vai falar, porque a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Nicolas Ferreira adivinha que partido que ele é? É do PL, o partido do Bolsonaro. E tem outra, a PGR denunciou ele pelo crime de injúria contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E tem outra, ele chamou o Lula de ladrão durante um evento lá na ONU. Agora eu quero ver, por exemplo, o depoimento que vai ter dele no Supremo Tribunal Federal e ele provar isso. Porque se ele não provar que o Lula é ladrão, as coisas vão ficar feias para o lado dele. E tem outra, vão ficar muito feias. Porque esses bolsonaristas fascistas, eles estão acostumados a cometer crime. E tem outra, esse inquérito contra o Nicolas, ele já foi instaurado em abril, numa declaração de novembro de 2023. E na ocasião, o tal de o Nicolas, da peruquinha loira, ele disse que o Lula era ladrão. E tem outra, além de ser ladrão, deveria estar na cadeia. Agora, ele vai ter que provar que o Lula é ladrão. E se ele não provar que o Lula é ladrão, as coisas vão ficar feias para ele.
só quero ver o que ele vai fazer agora. Porque esse pessoal todo, bolsonarista, de extrema direita, esse pessoal que organizou aquele monte de idiotas que ficava na frente dos quartéis, porque aquilo era idiota. E tem outra, uma boa parte daqueles idiotas estão na cadeia hoje. E eles nem sabem por que estão na cadeia. Muitos deles não sabem, porque uma boa parte sabia muito bem o que estava fazendo, porque eles, inclusive, eles cometeram crime e cometeram prova contra eles mesmos, porque eles gravaram na hora que eles estavam cometendo o crime na Praça dos Três Poderes. E tem outra, eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico. Agora, o objetivo era outro. O objetivo o Bolsonaro já tinha organizado, que era o golpe de Estado. Porque além do golpe de Estado, o Bolsonaro ia implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós já tivemos, eles esqueceram disso. E tem outra, nós sabemos o que é a ditadura militar, porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais, certo? Ditadura militar, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia. E tem outra, você se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta e nós, juntos, nós somos mais fortes, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.